Olá, queridos amigos do Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Como estão os problemas à sua volta? Você tem parado para olhar de frente os problemas à sua volta e resolvê-los? Ou tem os colocado embaixo do tapete, fingindo que eles não estão ali? Pois bem, vou te contar um segredo. Todos os percalços em nosso caminho, que chamamos de problemas, na verdade são os nossos grandes professores. Eles surgem nos momentos mais oportunos em nossa vida, quando achamos que o mundo está contra nós, para nos mostrar que, na verdade, durante muito tempo fomos omissos a organizar e colocar em ordem as várias áreas de nossa vida. Quando dizemos, vou deixar isso para depois, e não tomamos uma atitude de resolver aquilo que precisa ser resolvido, comece agora a colocar em um papel tudo aquilo que está em desordem em sua vida e liste as prioridades para serem organizadas e resolvidas uma a uma. Não espere o problema, que é o seu professor, chegar para lhe dizer que você não fez a sua tarefa de casa como deveria. Lembre-se, o professor só surge quando o aluno está pronto para aprender, esteja pronto para viver uma vida com leveza. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Esta semana estamos falando sobre um assunto muito interessante, que é a ancestralidade e todos os seus mistérios. Nos últimos 2 programas, explanamos aqui algumas situações, algumas circunstâncias em que a ancestralidade nos influencia e como ela, de certa forma, direciona a nossa existência de forma oculta. Ora, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o como nós agimos, são questões muito, no mínimo, estranhas. Se percebermos que a maioria das nossas sensações, a maioria dos nossos sentimentos são reflexos e que nós só percebemos conscientemente depois que já aconteceu. A nossa consciência, a nossa razão, a nossa forma de pensar, ela está constantemente avaliando as coisas que já fizemos, as coisas que já sentimos. Quando nós odiamos alguma coisa, nós já odiamos de imediato, e o máximo que a nossa consciência pode fazer é, nossa, eu odiei tal coisa, ou eu amei tal coisa. A nossa consciência percebe-se em ação quando ela avalia ou julga alguma coisa que já imediatamente aconteceu em nós. Eu já odiei, eu já amei, eu já me senti bem nessa ocasião, ou eu já me senti mal nessa ocasião. E isso sempre é percebido depois do acontecimento. A grande questão é da onde vêm esses sentimentos. Por que eu odiei tal coisa, ou por que eu amei tal coisa? Por que eu vi uma coisa absurda e aquilo me alegrou? Ou por que eu vi uma coisa tão boa e aquilo me irritou? Essas sensações, esses sentimentos parecem sempre brotar de um local que não foi a nossa escolha deliberada. Se nós pudéssemos racionalmente escolher não sentir alguma coisa, não ter algum impulso, não ter alguma sensação negativa ou até mesmo positiva, nós conseguiríamos facilmente resolver nossa vida. Seria basicamente eu dizer, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo, e tudo se resolvia. Mas não. Nós sempre nos percebemos sentindo, agindo, tomando decisões, gostando de coisas que não devíamos gostar, ou até mesmo não gostando de coisas que deveríamos, e sempre fica aquela dúvida, por que eu sou assim? Da onde veio essas minhas sensações? Por que eu sinto o que eu sinto? E quando nós compreendemos que nós somos um elo de uma corrente muito longa, e que nós somos apenas a continuidade de sentimentos, de sonhos, de vidas vividas e de vidas não vividas dos nossos ancestrais, se torna claro que tudo que nós sentimos agora vem de um outro lugar que não é nossa vontade. E esse outro lugar, certamente, é todo o nosso histórico ancestral. Tudo que os nossos ancestrais já viveram ressona em nós cotidianamente. E por isso nossas sensações vêm de um outro lugar que não são as nossas escolhas.
Quando nós compreendemos a origem dessas sensações e quando nós conseguimos ressignificar essas sensações em nosso inconsciente, nós podemos aí sim, por fim, usar das nossas decisões, das nossas vontades, do nosso querer para colocar a nossa vida em um determinado trilho. Para nós entendermos melhor da onde vêm essas sensações e como nós podemos ressignificá-las, no programa de hoje, o Dr. Celso Sheffer vai nos dar alguns exemplos de casos clínicos em que ele conseguiu achar a origem de sensações e automaticamente as consequências foram muito positivas para essas pessoas. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores do canal 38. Falamos na TV Cultura, Pucarana, Paraná. O programa Introspectismo traz sempre um olhar para as profundezas das questões do destino. Quando nós falamos em destino, falamos em sistema familiar, ancestralidade, nós estamos falando de algo subjetivo, algo que eu não posso ver com esses olhos, nem tocar, pegar ou pesar. Então, são anos de estudo dentro do IPTH. Nós fundamos o IPTH já basicamente há 30 anos, 29 anos, faz agora o mês de agosto. E antes disso nós já estudávamos sobre a vida, sobre os mistérios da vida, sobre a espiritualidade de um ponto de vista humanístico. Todas as vezes que nós falamos de espiritualidade no IPTH, nós falamos de um ponto de vista humanístico. Eu e você somos um ser espiritual e habitamos em um corpo físico. A nossa morada na matéria é o corpo. E temos dentro de nós a centelha divina. Então todos nós somos buscadores espirituais, buscadores do conhecimento para poder melhor viver a nossa experiência na matéria. Nós temos dois níveis de buscadores, o buscador raso e o buscador profundo. O buscador raso é aquele que ele estuda o raso, o superficial, e ele tem um discurso muito eloquente, racional, não tem um processo de escuta, portanto não acessa as questões mais profundas e vive uma vida deliberadamente num emaranhado. Esse é o buscador raso. Todos nós somos buscadores. E tem o buscador profundo. O buscador profundo, ele compreende que os estudos da vida e seus mistérios é gradativo, é sequencial, é uma sequência de estudos. E quanto mais se mergulha dentro do profundo, do desconhecido, do estudo sobre a vida, mais fácil fica para viver essa experiência na matéria. Vejam, todos nós temos 5 sentidos físicos e no mínimo 25 sentidos extrafísicos, que são potencialidades mentais, faculdades mentais não desenvolvidos na grande maioria das pessoas. O dia a dia, a correria, a vivência no automático faz com que as faculdades mentais fiquem atrofiadas. E aí que entra a fala do Cleiton, que nós sentimos o emaranhado, sentimos esta vibração dos ancestrais, entramos naqueles destinos elaborados por eles, sofremos, adoecemos e até morremos por lealdade. Por que fazemos isso? Porque não estamos despertos, porque não potencializamos as nossas capacidades psíquicas. E a mais essencial de todas, né? Todas são importantes, mas tem uma faculdade mental de extrema importância, é a chamada sinestesia. Nós sentimos a sinestesia aqui na boca do estômago. Vou te explicar como. Vamos supor que você pensa em fazer uma viagem. Mas se você quiser saber se essa viagem é boa ou é ruim, você se projeta mentalmente nessa viagem e fecha os olhos. Claro, você tem que baixar os estágios das ondas cerebrais. Como nós estamos aqui na TV agora, estamos de 22 a 28 ciclos. Isso é racional. Mas eu quero entrar em contato com algo que não é racional. Então eu baixo as ondas cerebrais para alfa e teta.
eu relaxo a mente. E aí eu me projeto mentalmente nesta viagem e sinto na boca do estômago um mal-estar, um frio na boca do estômago. Esta é uma informação que os campos informacionais estão enviando que esta viagem não será prazerosa. Antes será uma viagem talvez desastrosa. Se nós soubermos ler isso no corpo, na sinestesia, então nós conseguimos perceber como a força negativa da ancestralidade nos leva para o mesmo caminho que eles andaram. A sinestesia, a intuição, a telepatia e as demais faculdades mentais, que num outro programa nós podemos elaborar melhor, são indispensáveis. Esses três: sinestesia, telepatia e intuição. E a telepatia não é aquela que vulgarmente se fala, vamos nos comunicar telepaticamente. Não, isso é muito vulgar, é muito leve. Eu estou falando de algo espiritual, quando telepaticamente eu me conecto com os campos nos quais eu estou inseridos. Campos informacionais, tais como os campos mórficos, que é o campo familiar, o éter-atmosférico, que é um campo mais sistêmico, universal, e os registros acásticos, que são registros mais antigos e que nós fazemos parte. Então, se nós estivermos despertos, com as faculdades mentais ligadas, nós percebemos de onde vem o emaranhado. Eu quero citar um caso clínico que o Cleiton sugeriu, de um rapaz. Hoje ele mora no Paraguai, já mudou para o Paraguai. Ele é amigo nosso, já tratamos a família toda dele e hoje ele mora em Assunção, no Paraguai. Inclusive ele é nosso telespectador assíduo, ele assiste no Paraguai pelas redes sociais e todas as semanas ele manda um comentário no nosso YouTube. Você pode fazer isso também. Então veja que esse rapaz, com 16 anos de idade, ele se envolveu num acidente de carro, atropelou um ciclista e esse ciclista faleceu. Nesse acidente, houve um grande atrapalho na vida dele. Imagina, um acidente, ninguém quer atropelar ninguém. Imagina, nunca passa pela mente da pessoa. E ele, sem habilitação, atropela esse rapaz, ele vem a óbito, a família presta socorro. Nossa, deu um auê, foi terrível. Mas o que mais o incomodou foi o trauma. O trauma, isso que foi o problema maior dele. Ele ficou 4 ou 5 anos tratando do trauma, a culpa, e isso nunca saía da mente dele. Por 4 anos ele sofreu, então ele nos conheceu já no 4º ano de sofrimento. E quando nós fomos buscar o pano de fundo desse sofrimento, nós descobrimos que tinha 3 segredos na família. O avô dele tinha atropelado uma pessoa e essa pessoa veio ao óbito e ele não prestou socorro. O tio também atropelou uma pessoa que veio a óbito e ele não prestou socorro. E o pai dele também tinha atropelado uma pessoa e não tinha prestado socorro. Então veja, de quem era a culpa? Era desse jovem? Não. A culpa que ele sentia era do avô, era do tio e era do pai. O pai já é falecido, o tio também, o avô também, mas as esposas são vivas. E nós trouxemos isso para a luz dentro da terapia e a mãe dele estava junto, conversou com as esposas, né? E realmente era um segredo que 3 ou 4 pessoas sabiam. Então veja, para encerrar o nosso programa de hoje, 99% dos nossos problemas não são nossos, só estão conosco. É como se disséssemos, agora nós somos a bola da vez para resolver os problemas da ancestralidade. E está acabando nosso programa, né, Cleiton? O tempo infelizmente é sempre curto, mas amanhã estaremos aqui novamente, continuando esses assuntos, falando mais sobre ancestralidade e trazendo outros casos para vocês entenderem melhor
como que vocês também podem, quem sabe, estar sendo influenciados pela sua ancestralidade. Um grande abraço a todos e fiquem na paz. E o nosso programa chegou ao fim, mas se você quer organizar a sua vida e atrair para si um professor que te ajude a viver uma vida mais leve, te convido a conhecer os nossos métodos terapêuticos. Entre em contato com a gente e viva uma vida mais leve. Compartilhe este conteúdo pelo canal do YouTube que aparece bem aqui embaixo na tela. Um grande abraço e até amanhã!